Uma ação previdenciária depende de requerimento prévio no INSS? Pode o fisco compartilhar as informações a que teve acesso com o Ministério Público para fins de investigação criminal? E uma medida cautelar em sede de arbitragem depende de decisão judicial? A inafastabilidade da jurisdição é um dos capítulos mais importantes da Constituição Federal e é o tema central do nosso vídeo de hoje. Eu vou soltar a vinheta, mas você já sabe, fica comigo aí até o final. Quem tem acompanhado a série de vídeos Artigo 5º tem percebido que a cada vídeo a gente aborda com profundidade as principais questões teóricas e jurisprudenciais acerca dos direitos fundamentais inseridos lá naquele capítulo especial que é o artigo 5º da nossa Constituição. Essa série de vídeos vai te ajudar na sua vida prático-profissional para que você tenha mais segurança na realização da sua audiência, seja em que posição você se encontre, de juiz, membro do MP, seja na condição de advogado, defensor público ou procurador, seja para você enfrentar a sua prova na graduação, se você ainda é estudante dela, ou mesmo a prova do concurso público. Esse que é o objetivo central da nossa série. E a gente sempre tem como ponto de partida a natureza jurídica dos institutos. Isso é muito importante. Você está percebendo aí na tela, quem tem acompanhado desde o início percebeu que a gente começou com uma bolinha só e depois foi avançando. A ideia é que até o final desta série você tenha aqui uma tela preenchida de direitos fundamentais que nós já abordamos, sobre os quais nós já nos debruçamos. O de hoje é intitulado por muitos autores como sendo o princípio ou direito fundamental de acesso à justiça. Não me agrada essa perspectiva, eu não compreendo a previsão do artigo 5º, inciso 35, propriamente como sendo acesso à justiça. Talvez seja uma das suas dimensões, mas a noção de acesso à justiça deve ser compreendida num espectro muito mais amplo, como de efetivação de direitos, o que necessariamente não tem relação direta ou imediata com o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, nessa perspectiva, é uma última ratio, um soldado de reserva, é um elemento de fronteira para aquelas hipóteses em que a efetivação do direito não foi possível por vias outras alternativas. Na doutrina se fala em justiça multiportas, equivalentes jurisdicionais. Todas essas são expressões que, de certa forma, representam um debate, uma preocupação que ocupa o cenário jurídico nacional quanto à necessidade de se buscar alternativas à própria figura do Poder Judiciário, que, claro, nunca deixará de existir numa vida democrática tripartite, com a tripartição de poderes, mas que não pode ser considerada a válvula primeira, o ponto de partida para a solução das controvérsias. Deve ser, de fato, considerada a última ratio, a última solução, a última alternativa possível. Então, para mim, a noção de acesso à justiça é essa noção que nós aplicamos no Novos Caminhos, que é um grupo de pesquisa e extensão da Universidade Estadual do Maranhão, é a de que promove-se justiça, promove-se acesso à justiça sempre que eu efetivo direitos, implemento políticas públicas, respeito determinadas posições ou garantias fundamentais. Sempre que se efetiva um direito, se promove acesso à justiça. Isso, claro, não necessariamente, nem de longe, passa necessariamente pelo Poder Judiciário. Evidentemente que uma face, uma dimensão do acesso à justiça você encontra na cláusula prevista no artigo 5º, inciso 35, que é o da inafastabilidade da jurisdição ou do acesso ao Poder Judiciário. É sobre esse tema específico que nós nos debruçamos hoje. Por respeito à doutrina, eu mantive aqui a expressão acesso à justiça, que é muito recorrente, você encontra também na jurisprudência, mas tendo a clara noção de que o acesso à justiça deve ser compreendido em uma dimensão muito maior, muito superior. Quando a gente fala em inafastabilidade do acesso à jurisdição, reduzir aqui a tela, pronto. Se você olhar aí para o espectro que está na tela, você já vai perceber que nós estamos abordando muitos temas dentro do tema inafastabilidade do acesso à jurisdição.
E eu parto, claro, da definição constitucional. O que é inafastabilidade do acesso à jurisdição? Está no sentido, né, tem como núcleo essencial a noção de que nem mesmo a lei, norma alguma do ordenamento jurídico pode, em regra, afastar da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. É inevitável mencionar isso aqui e não nos recordarmos, por exemplo, do regime cinzento e de chumbo em que consistiu a ditadura militar. É lógico, quando a gente estabelece que é fundamental, dentro de um Estado democrático de direito, que nenhuma lesão, ameaça de lesão, seja afastada da apreciação do Poder Judiciário, nós estamos dizendo que o Estado tem interesse em conhecer e buscar prevenir ou reparar as lesões que tenham sido praticadas, seja por agentes públicos ou mesmo por particulares. Essa é a cláusula geral prevista no artigo 5º, inciso 35. Diz assim: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Do ponto de vista prático, essa cláusula que contém um direito fundamental, ela desafia uma compreensão que diz respeito à definição exata quando que recorrer à justiça é necessário, quando que eu preciso preencher determinados requisitos para bater as portas do Poder Judiciário, quando eu já posso fazê-lo diretamente. Então nós temos uma casuística aqui bastante rica, construída do ponto de vista normativo, na legislação e também na jurisprudência, sobre essa casuística que nós nos debruçamos no vídeo de hoje. Eu queria começar aqui por alguns aspectos mais simples, que são até intuitivos, que vão facilitar a nossa compreensão. O primeiro, a previsão lá da Constituição Federal, trazer aqui para vocês, que é a da Justiça Desportiva. Só colocar aqui para vocês. Pronto. É a previsão do artigo 217, bem tranquila, muito simples. O que é que ela estabelece aqui? É bem fácil a compreensão. Como nós temos no Brasil uma justiça desportiva, nós só podemos ingressar com uma ação no Poder Judiciário para discutir uma matéria de esporte quando já superada essa questão em todas as instâncias da justiça desportiva. Quando na justiça desportiva a solução definitiva já tiver sido dada. Essa previsão, claro, não viola a cláusula de inafastabilidade da jurisdição, porque esta é uma exceção prevista, contemplada no próprio texto constitucional. Bem vistas as coisas, não é propriamente uma exceção, não se está afastando do Poder Judiciário a apreciação de lesão ou ameaça de lesão a direito. O que se está fazendo neste caso é se estabelecendo aí, o que se faz é estabelecer aí uma condição. Eu posso recorrer à justiça, recorrer aqui não está no sentido técnico, eu posso bater as portas da justiça, ingressar com ação judicial para discutir matéria de esporte, depois, claro, do esgotamento da justiça desportiva. Perfeito? Esse é um primeiro item. O segundo item, vou trazer aqui para vocês, também bem tranquilo, é a previsão contida na Lei de Mandado de Segurança. A Lei de Mandado de Segurança, que é de 2009, ela traz várias previsões interessantes sobre a questão relativa às condicionantes para ingresso com a medida judicial. Então, por exemplo, no mandado de segurança, eu, em regra, só posso ingressar com esta ação, só posso impetrá-la no prazo de 120 dias, prazo esse decadencial, contados da ciência pelo interessado da lesão, ameaça de lesão do direito. Se a ameaça de lesão, mandado de segurança preventivo não tem prazo. Mas se a lesão já se confirmou, aí o mandado de segurança repressivo tem que cumprir esse prazo. De modo que, passado esse prazo, não cabe mais o MS, pode caber uma ação ordinária. Então, essa é também uma condicionante da efetivação do direito fundamental de inafastabilidade do acesso à jurisdição. Mas o que eu reservei aqui para o nosso slide hoje é a previsão de que não cabe mandado de segurança quando couber recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial de que caiba recurso com efeito suspensivo e nem de decisão judicial transitada em julgado. Comecemos pelo item 3, lá do artigo 5º. Decisão judicial transitada em julgado não é desafiada por mandado de segurança. Ela é desafiada por via
a de ação rescisória. Há precedente dos tribunais superiores estabelecendo o seguinte, que é possível, se o mandado de segurança estiver pendente, que o próprio mandado de segurança desconstitua, né, impeça, na verdade, a formação da coisa julgada. É a hipótese do trânsito em julgados ocorrer em relação à sentença, ainda pendente de um mandado de segurança em que discute a validade do processo em alguma fase dele. É possível, neste caso, que a decisão em sede de mandado de segurança repercuta na formação dessa coisa julgada. Mas veja que, neste caso excepcionalíssimo, o MS foi impetrado antes do trânsito. Após o trânsito em julgado, não cabe mais MS, aí o caminho é o da ação rescisória, se for em matéria civil, se for em matéria penal, ou da revisão criminal. No item 2, de decisão judicial de que caiba recurso com efeito suspensivo. Não cabe MS. Eu me lembro que no meu concurso de defensor público, o meu concurso foi em 2009, essa lei tinha acabado de entrar em vigor, e já havia, inclusive, súmula do STF nesse sentido, não cabia, não saiu nada agora, a peça era um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, e uma discussão jurídica que havia na época se seria possível a impetração de mandado de segurança. Quem impetrou mandado de segurança, a banca não considerou essa como sendo uma resposta válida, exatamente por conta desta previsão de que se coubesse recurso com efeito suspensivo, nesta época cabia, e o recurso era o recurso extraordinário, a que se poderia conceder efeito suspensivo, não caberia aí o mandado de segurança. Então, na peça formulada pela Defensoria foi essa. Em regra, também não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial. Contra a decisão judicial se recorre. Agora, há várias circunstâncias fáticas, concretas, em que será possível desafiar a decisão judicial por meio de mandado de segurança. Ou a decisão judicial ou a ausência dela. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha que interessante. Ajuizei certa feita uma ação possessória, e a liminar estava pendente de apreciação, apesar dos meus reiterados pedidos, há mais de um ano. Então, nós ingressamos com uma ação de mandado de segurança em favor da parte que havia ajuizado a ação originária, para dizer o seguinte: olha, Tribunal de Justiça, reconheça a existência de eu trago ao seu conhecimento a existência de uma lesão, neste caso, uma lesão ao direito fundamental à prestação jurisdicional e à duração razoável do processo, já que o assistido da Defensoria ingressou com uma ação há mais de um ano que está com liminar pendente de apreciação. A não apreciação da liminar significa reiterada violação ao direito fundamental à inafastabilidade da jurisdição, a expedita prestação jurisdicional, a duração razoável do processo. E a gente teve liminar concedida nesse mandado de segurança, exatamente com base nessa fundamentação. Uma questão bastante interessante, tá? Aqui avancemos para esgotamento da via administrativa no âmbito do INSS. Essa aqui é uma questão muito interessante. Qual é a questão que está posta aqui, pessoal? Qual é a questão que é muito discutida aqui, sobretudo no âmbito da Justiça Federal? Pode o particular, o segurado, melhor dizendo, ingressar com uma ação contra o INSS sem ter antes formulado o requerimento administrativo prévio? Sem ter formulado o requerimento antes? Ele pode imediatamente ingressar com a ação de benefício previdenciário ou ele precisa primeiro bater as portas do INSS? Logicamente, por uma questão até de definição conceitual, qual que é a lógica, o que é lide na concepção de Lieberman, que de certa forma foi acolhida pela processualística do direito processual civil no Brasil. Qual que é a lógica? A lide é uma pretensão resistida. Então eu só posso ingressar com uma ação contra alguém se eu tiver encontrado alguma resistência para alcançar aquele objetivo que eu pretendo veicular por meio da ação judicial. Se eu não encontrei resistência, se a minha pretensão até agora não é resistida, eu vou ingressar com ação para quê? Primeiro tente, primeiro busque o INSS, veja o que ele vai dizer.
esse foi o raciocínio trilhado na jurisprudência do STF, que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Essa é uma jurisprudência muito interessante, muito rica. No RE 631240, o Supremo decidiu que a concessão de benefício previdenciário, em regra, depende de requerimento prévio. Quando é que não terá requerimento prévio? Primeira hipótese, quando houver manifestação clara, notória, pública do INSS contra a minha pretensão. Então, se é conhecido o entendimento do INSS de que naquela hipótese ele não concede o benefício, ele não reconhece o direito àquela pretensão, então eu não preciso bater as portas do INSS, porque seria cumprir mera formalidade, a resposta eu já sei qual é, já posso ingressar com a ação. Segunda hipótese, quando eu estou requerendo a revisão de benefício. Ora, se eu estou requerendo revisão de benefício, a exigência de prévio requerimento não deve prevalecer. Por que não, Jean? Porque se eu estou pedindo revisão, eu devo presumir que o INSS já tem conhecimento da minha pretensão e que ele já deveria ter me concedido o melhor benefício possível. Se eu estou pedindo a revisão, é porque ele não cumpriu o papel dele. Ok? A não ser, aqui a exceção prevista aí no julgado, nesse item 2, nesse item 3, a não ser que esta revisão esteja a depender de um fato novo que era desconhecido do INSS. Aí tudo bem. Aí nesse caso, claro, eu vou precisar primeiro recorrer ao INSS, recorrer não em sentido técnico, fazer o requerimento administrativo, para que então ele se manifeste, então, somente então esteja configurada aí a hipótese da pretensão resistida que me habilite a ingressar com a medida judicial. A terceira hipótese é da justiça itinerante. Na hipótese de justiça itinerante, também não há necessidade de prévio requerimento, é perfeitamente possível se ingressar com a ação judicial diretamente. Seria um absurdo também, né, na justiça itinerante. Jean, e se por um acaso o Poder Judiciário se deparar com uma ação posterior, ajuizada anteriormente a esse precedente, em que não tem havido requerimento administrativo prévio? Deve o segurado ser intimado no prazo de 30 dias para formular o seu requerimento e o INSS em 90 dias para decidir acerca desse requerimento. Esse que foi o precedente aí firmado pelo Supremo Tribunal Federal, precedente importantíssimo sobre o esgotamento da via administrativa no INSS. Nem precisa esgotar a via administrativa, tá, pessoal? O que precisa aqui? Formular o requerimento, só isso. Não precisa chegar até a última instância, não precisa disso. Quando é que eu preciso esgotar a via administrativa? Na chamada reclamação constitucional. Aqui é interessante, olhe lá. A Lei 11.417 de 2006 estabelece no artigo 7º dela, atenção, da decisão judicial do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante ou negar-lhe vigência ou aplicá-la indevidamente, cabe reclamação ao Supremo, sem prejuízo do recurso dos meios de impugnação. Aqui o Supremo entende que só vai caber reclamação se esgotados os recursos na instância ordinária recursal. Então, se o meu processo está em primeiro grau, foi descumprido uma súmula, ou está em segundo grau, foi descumprida a súmula, eu preciso primeiro esgotar os recursos cabíveis, agravo instrumento, agravo interno, se cabível for um embargo de alguma natureza, na instância ordinária, para então recorrer extraordinariamente a título de reclamação ao Supremo Tribunal Federal. Observe bem, a reclamação ela não é um recurso, ela é uma ação judicial. Quando eu digo recorrer extraordinariamente, eu estou falando levar de uma forma extraordinária ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal o descumprimento da sua decisão. Por que de forma extraordinária, anômala, incomum? Porque a forma comum de levar o conhecimento do poder do STF, neste caso, seria a interposição de um recurso extraordinário. Até é possível que eu interponha o recurso extraordinário, mas eu tenho um caminho mais expedito, imediato, que seria o da reclamação constitucional. Mas já o recurso extraordinário não vai diretamente para o STF, só que você interpõe esse recurso aqui na instância
do segundo grau, da segunda instância. E aí depende da apreciação do presidente, tem dos requisitos de admissibilidade, de alguns requisitos, né? A repercussão geral é analisada só pelo Supremo. Então tem, digamos, um caminho mais longo a ser percorrido. A reclamação é proposta, ajuizada diretamente no Supremo. E há uma especificidade. Quando a omissão ou ato da administração pública, a reclamação, neste caso, pressupõe o esgotamento das vias administrativas. Perceba que é diferente lá para o INSS. No caso do INSS, eu não preciso esgotar a via administrativa, mas eu preciso pedir antes. Para que eu ajuize a reclamação, quando o descumprimento da súmula decorrer de uma decisão administrativa, isto é, da administração pública, aí, nesse caso, eu preciso esgotar a via administrativa. Essa é uma questão ainda mais interessante, porque no Brasil nós não temos duas instâncias, de solução de controvérsias, né? Como ocorre em alguns outros países, em que você tem uma instância administrativa, que ela soluciona definitivamente, e uma instância jurisdicional paralela ou alternativa. No Brasil, não. A instância única é jurisdicional. Em algumas hipóteses, o ordenamento impõe o esgotamento da via administrativa primeiro, como é o caso da justiça desportiva e do ajuizamento da reclamação constitucional. Tá? Aqui tem uma previsão também interessante de jurisprudência recentíssima do STF, agora de 11 de 2022, que estabelece a possibilidade de que o Tribunal de Contas decrete medida cautelar de indisponibilidade dos bens, quando ele verificar alguma situação de irregularidade, algum indício de ilicitude. Essa é uma questão muito interessante porque, em regra, no Brasil, as medidas cautelares elas são adotadas por decisão judicial, né? Normalmente, as medidas cautelares são adotadas por decisão judicial. Esse é o caminho normal, né? Esse é o caminho esperado nessas circunstâncias. Esta previsão específica, ela excepciona esta regra e estabelece a possibilidade que o próprio Tribunal de Contas decrete a indisponibilidade dos bens. Isso aqui é bem interessante. Ainda mais no contexto em que, na lei de improbidade, a decretação da medida de indisponibilidade ficou muito mais rigorosa. Antes, nós tínhamos na jurisprudência o entendimento consolidado de que lá o fumus boniuris era presumido e agora, por expressa previsão legal, afasta-se essa jurisprudência, tornando muito mais difícil a decretação dessa medida. Mas o Tribunal de Contas pode fazê-lo conforme assim decidiu o STF neste precedente. O STF não entrou nos requisitos, então eu devo presumir que os requisitos permanecem, né? A fumaça do bom direito e o periculo in mora para a decretação da medida cautelar. Trouxe aqui para vocês um precedente muito interessante, que é do ponto de vista legislativo e jurisprudencial. O que era que estava aqui em questão, em discussão em relação à Lei Maria da Penha? Tem uma previsão nela de que, na ausência de um magistrado na comarca, é possível que o delegado, e na ausência deste, que é a autoridade policial, decrete uma medida protetiva de urgência em favor da mulher vítima de violência doméstica. E aí surgiu a seguinte questão que o Supremo resolveu nesse precedente que eu já coloco na tela para você. Pode estas autoridades que não são judiciais adotarem medidas protetivas que podem implicar o afastamento do agressor do lar, por exemplo? Essa medida implicaria em uma violação ao direito fundamental, por exemplo, de inviolabilidade do domicílio, da própria inafastabilidade do acesso à jurisdição? O que é que o Supremo decidiu? Decidiu que não há não se aplica este raciocínio, porque essas medidas elas são adotadas em caráter excepcionalíssimo, dentro da lógica de maior proteção, que é a salvaguarda do interesse da mulher vítima de violência doméstica num contexto como esse. E, nesse caso, a própria lei estabeleceu lá no artigo 12c, incisos 2 e 3 e parágrafo 1º, que deve a medida ser submetida imediatamente, aí no prazo de 24 horas, ao controle da jurisdição, né, do Poder Judiciário. Então, pode a autoridade policial,
o delegado de polícia, e na ausência deste, o agente policial, decretar a medida protetiva de urgência e depois submete a questão ao Poder Judiciário para que ele avalie e ratifique ou retifique a medida que for adotada, mas é perfeitamente possível, tá? E eu deixei aqui para vocês a Lei Henri Borel, que é uma lei agora de 2022, muito interessante, que estende o mesmo raciocínio da Lei Maria da Penha também para os casos envolvendo criança e adolescente. Aqui a previsão expressa aqui na tela, artigo 14 desta lei, dizendo exatamente isso, que na ausência da autoridade judicial, o delegado ou mesmo o policial qualquer deles pode adotar esta medida para fins de salvaguardar o melhor interesse da criança que estiver ali vítima de algum abuso, algum tipo de violência, tá? Muito bem, aí nós temos a arbitragem, que inaugura o nosso vídeo, o filé, o mais difícil, eu vou deixar para o final, tá? Aqui na arbitragem, pessoal, a arbitragem é considerada um equivalente jurisdicional por alguns autores, e há uma jurisprudência hoje já bem farta do STJ, reconhecendo a natureza de jurisdição à atividade desenvolvida no âmbito da arbitragem. O próprio CPC reforça essa tese ao estabelecer que a decisão em sede de arbitragem constitui título executivo judicial, não é título executivo extrajudicial, se entendendo aí que a arbitragem constitui a medida de jurisdição. Jurisdição fora do Poder Judiciário. E aí é interessante porque a medida a decisão de arbitragem não pode ser revista pelo Poder Judiciário em seu aspecto de mérito. Olha que interessante. Ela até pode ser revista em seus aspectos extrínsecos, relativos à nulidade, mas não às questões essenciais de mérito. E o artigo 22A desta lei, com redação dada pela Lei 13.129, estabelece o seguinte, olha, se for antes da instalação da arbitragem, a medida cautelar respectiva deve ser adotada em sede de Poder Judiciário, Então, a arbitragem não foi instalada, eu preciso de uma medida cautelar, eu tenho que recorrer à Justiça. Instalada a arbitragem, é o árbitro que deve decidir a medida cautelar, podendo manter a atenção ou mesmo modificar ou revogar a medida cautelar adotada pelo Poder Judiciário. Olha o poder que se confere aí à jurisdição, a possibilidade de manter, alterar ou mesmo revogar a medida adotada pelo Poder Judiciário. É uma perspectiva bastante interessante aí no âmbito da arbitragem, como sendo aí uma outra porta de acesso à jurisdição fora do Poder Judiciário. Lembrando que a arbitragem ela é um caminho possível, né? As partes é que voluntariamente se submetem a ela. Agora, uma vez se submetendo, precisam, claro, observar as normas ali estabelecidas. Um dos pontos mais controversos hoje, sem sombra de dúvidas, é o que diz respeito ao sigilo bancário. Por quê, Jean? Porque há uma discussão recorrente na jurisprudência se é possível circular informações relativas a questões bancárias do indivíduo, do cidadão, entre repartições públicas, se isso violaria o direito fundamental à inviolabilidade do sigilo bancário, se depende de reserva de jurisdição, como é que nós vamos resolver isso? E aí eu preparei aqui um esqueminha bastante didático para você superar essa dúvida definitivamente, pelo menos até esse momento da jurisprudência, porque ela sempre evolui muito. E aí nós vamos estabelecer 3 campos aqui, em relação ao fisco, em relação ao MP e ao corregedor nacional, tá? Em relação ao fisco, pessoal, ele tanto pode requisitar as informações diretamente às instituições financeiras, é a previsão lá do artigo 5º da Lei Complementar, artigo 6º da Lei Complementar 105/2001. O Supremo Tribunal Federal entendeu válida essa requisição. Então, a autoridade fiscal, o auditor da Receita Federal está no procedimento fiscal, pode requisitar diretamente as informações da instituição financeira, não há qualquer violação e inviolabilidade, qualquer violação ao sigilo bancário da pessoa que estiver sendo
autuada em âmbito fiscal. Não há. Então, há esse poder dado à autoridade fazendária, porque na prática não há violação do sigilo, apenas uma transferência dele. A autoridade, o banco, melhor dizendo, a instituição financeira, passará as informações à autoridade fiscal e ela vai manter o sigilo, deve manter o sigilo sob pena de responsabilidade. E é possível também que a autoridade fiscal compartilhe as informações que tenham sido veiculadas pelo fisco. O Supremo Tribunal Federal, agora recentemente, 2019, salvo engano, estabeleceu que também é possível que o fisco compartilhe com o MP as informações que teve conhecimento em sede de investigação fiscal para que o MP apure a responsabilidade criminal ali eventualmente presente. Olha que interessante, o poder que é dado ao fisco. Ele tanto pode requisitar as informações da instituição bancária, como pode compartilhar com o Ministério Público essas mesmas informações para fins de investigação criminal ou processual penal. Já o MP, o STF entendeu o quê? Que não é possível, o STJ, perdão, entendeu que não é possível, não há um poder em favor do MP de requisitar as informações bancárias ao fisco. Já eu fiquei confuso agora, os dados fiscais diretamente pelo MP. Não tem problema que o fisco compartilhe determinadas informações com o MP. O inverso é que não pode. Não pode, sem autorização judicial, o MP requisitar dados fiscais. Pode fazê-lo, pode solicitar os dados fiscais, mas aí vai ter que fazê-lo por meio de decisão judicial, não pode fazê-lo diretamente. E por fim, deixei aqui para vocês na tela a recente julgado do STF, agora 2022, maio de 2022, dizendo que compete ao Corregedor Nacional, está dentro dos poderes previstos no regimento interno do CNJ, lembrando que o Corregedor Nacional é um magistrado membro do STJ, que exerce as funções de Corregedor Nacional, estabelece esse precedente. Cabe a ele, o corregedor, requisitar das autoridades, atenção, fiscais, monetárias e de outras autoridades competentes, exames, perícias, documentos, sigilosos ou não, imprescindíveis ao esclarecimento daqueles fatos que estiverem sob sua apreciação. Então fica aí uma questão bastante rica, bastante interessante sobre reserva de jurisdição e sigilo fiscal. Eu sou o professor Jean Nunes. Se você tiver gostado desse conteúdo, peço que você compartilhe nas suas redes sociais. E eu pretendo, pessoal, começar a lançar algumas lives aqui sobre controle de constitucionalidade, sobre direitos fundamentais, mas a gente precisa alcançar aí 1000 inscritos aqui no canal do YouTube. Eu peço que vocês me ajudem, divulguem, compartilhem essas informações e conteúdos. Perfeito? Professor Jean Nunes, forte abraço e até o nosso próximo vídeo.